O veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Quando alguém recebe, por exemplo, o diagnóstico de uma piometria, de piometra em cadela, a primeira reação é ficar preocupado ou não? Claro, veja só, o que é a piometra, né? Hoje é o tema da gente, é piometra em cadelas e gatas. A piometra nada mais é do que pus dentro do útero. Então a doença é exclusiva de fêmeas, né, onde ocorre uma infecção uterina. E quando o paciente chega na clínica, muitas vezes a queixa é que ou está com a barriga grande ou está saindo uma secreção pela vagina. Então a piometra ela pode ser aberta quando sai essa secreção pela vagina e pode ser uma piometra fechada quando a barriga começa a crescer, quando começa a acumular esse líquido, que seja pus amarelado, que seja um sangue pisado, que tem várias características, né? E o animal começa a beber muita água, começa a ter inapetência, começa a apresentar vômitos. E o proprietário fica preocupado, né, com isso. Então não é normal você estar vendo ali a presença de secreção ou a barriga do animal, da fêmea, começar a crescer de uma hora para outra sem ela estar gestando. E cresce muito? Muitas vezes cresce, Marcos. Tem piometras que chegam a 8 litros, né, depende do tamanho da cadela, 8 litros, 10 litros de pus de secreção dentro do útero. Tá? Tem cadelas grandes, aí cadelas com 40, 50 quilos, onde desenvolve uma piometra muito, muito grande. E isso daí, essas bactérias que estão dentro do útero, começam a ganhar a corrente sanguínea e causando muitas vezes uma septicemia pelo corpo, né? Se espalhando, se alojando em rins, se alojando em baço, se alojando em fígado e causando aí a septicemia, que seria essas bactérias espalhadas por todo o corpo, levando muitas vezes esse animal a óbito, à morte. O médico veterinário, ele quando o paciente chega na clínica que não é uma piometra aberta, que é uma piometra fechada, ele vai lançar a mão principalmente de exames de ultrassonografia. Na piometra aberta também, o exame de eleição seria o exame de ultrassonografia, onde ele vai ali identificar que existe líquido, né, secreção, onde ele não pode afirmar que é pus, ele vai dar o diagnóstico como sendo presença de líquido no útero, que pode ser uma hemometra, uma piometra, uma mucometra, e vai lançar mão de outros exames, que sejam hemograma, para ver se tem infecção, exames bioquímicos para ver se já tem comprometimento de órgãos, como rins, fígado, e fechar o diagnóstico. O tratamento de eleição é um tratamento cirúrgico, onde vai se fazer a histerectomia desse animal, a remoção desse útero que está infeccionado com ovários, trompa, e vai fazer com que esse paciente entre aí no tratamento posterior medicamentoso, que é para combater a infecção que está alojada, e ele retornar ao convívio da família. É uma doença bastante séria, é uma doença que a gente sempre orienta as pessoas, quem tem cadelas ou gatas e não querem elas para reprodução, procure fazer a castração delas, porque você diminui assim a possibilidade do aparecimento de piometra. O ideal então no caso é castrar? É castrar, o ideal é castrar. Em gatas, Marcos, é bastante comum acontecer a piometra em virtude a gata cruzou, por exemplo, e a pessoa aplicou um progestágeno, né, que é esses anticil, e ali ocorreu um aborto, alguns envoltórios fetais ficaram lá ali dentro do útero, são fontes de meios de cultura, né, ali sangue, e vai ocorrer ali uma infecção dentro desse útero, fazendo com que muitas vezes você veja aquela gata saltando secreções amareladas pela vagina, né? Que são as características de pus, consequentemente uma característica de uma piometra. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o Dr. Robson. Eu tenho uma gata, ela tem 3 anos, 3, 4 anos. Ela vem aí há 1 mês, uns 2 meses, eu encontrando o vômito dela,
vômito duro. Ela vomita assim que come, aparentemente assim que come poucos minutos ela vomita. O vômito dela vem duro. E com pouco tempo depois, 10 minutos mais ou menos, ela já volta a comer novamente. Eu queria saber o que pode ser. Ela já vomitou chegou até a vomitar tipo dentro da vasilha da ração dela. Ela come, pouco tempo depois ela vomita, aquela tira de ração durinha. Irto Robson. Olha, existem vários fatores que podem estar relacionados a isso. Eu vou citar pelo menos uns 3 ou 4 aqui para que a gente não fique tão extenso. O primeiro fator que pode ocorrer aí, ela está com questão de gastrite, né? Um problema gástrico. E quando essa ração bate no estômago dela, irrita a mucosa do estômago, propiciando o vômito. O segundo fator que pode estar relacionado seria bola de pelo. O animal ele tem ali uma quantidade de bola de pelo no seu estômago e essa bola de pelo fica irritando, propiciando o vômito. Mas como é logo após a alimentação, a bola de pelo não dá tanto essa característica. O outro fator que pode ocorrer é ela, ao ingerir essa ração ela incha muito rápido dentro do estômago, ocupando muito o espaço estomacal, e a digestibilidade dela não ser tão boa, e que já passe pelo duodeno e sequencial para a parte intestinal, e quando incha dentro do estômago ela vomita. E o quarto fator seria algum problema na ração. Então a ração por si só está com algum problema, com fungo ou com algum problema que exista na ração e a ração está propiciando o vômito quanto a ela. Então seriam essas possibilidades aí, as 4 pelo menos mais prováveis, Marcos. Agora, para que você possa fechar aí um diagnóstico, você teria de fazer alguns exames para identificar se realmente existe ou não essas justificativas. Oferecer a ração, uma dica que eu lhe dou ofereça a ração em pequenas quantidades, várias vezes, porque não enche tanto o estômago e, consequentemente, ali não vai ocupar o espaço e não vai propiciar ela a fazer esse regurgitamento, fazer esse vômito que ela está apresentando. Então a dica seria começar a alimentar ela em pequenas porções, várias vezes ao dia. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Aqui é Raimundinho, da Barra de São Pedro, que fala, município de Serra Negra. Eu tinha uma gata, eu dei a vacina contra a raiva. Só que eu não sabia que ela estava gestante. Aí ela perdeu os gatinhos, findou morrendo. Irto Robson. Raimundinho, veja só, a vacina de raiva ela não propicia aborto, tá? A vacina ela tem um nível de segurança, um nível de proteção satisfatório que não propicia o aborto em nenhum momento, em nenhuma fase da gestação, certo? O que pode ter ocorrido foi uma coincidência desse aborto. Ou o ato, muitas vezes, Marcos, quem causa o aborto não é a vacina, mas sim o ato de pegar, por exemplo, de segurar o estresse que o animal teve. Aí sim, o estresse que esse animal teve liberou cortisol endógeno e pode ocorrer aí sim o aborto desse animal. Então a vacina por si só ela não propiciou o aborto. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta e o Dr. Robson. Eu queria só fazer uma pergunta. Uma cadelinha, o primeiro cio, vale quanto tempo? Ela passa quanto tempo no cio? E se vale a pena dar uma vacina nela para ela não pegar uma gravidez? Era muito bom, porque eu vi essa semana um monte de cachorro no meio da rua. Eram uns 20 cachorros. Tudo pequenininho, e tinha uma puxando uns filhotinhos no meio, e na hora os carros matar tudo. Se tivesse um meio assim de uma injeção, crastar todos os animais da rua, esses de rua, crastar eles, umas vacinas para elas não parirem, era bom demais. Ô Jesus, pois tá certo, muito obrigado aí pela entrevista aí, viu? Tá e aí, ótimo. Robson? Olha, Marcos, a cadela, ela entra no cio a cada 6 meses. Certo? Ela não tem como o cio da gata, que é de 30 em 30 dias, mais ou menos. Tá? A gata, ela entra no cio, a cadela, ela entra a cada 6 meses. O primeiro cio de uma cadela, ele vem aí por volta dos 7 meses de idade, 8, vai depender muito da raça, da forma como ela foi criada. E ele pode durar
em torno aí de 15 dias, eu conheço cadela com 45 dias que ainda estava apresentando características de cio no primeiro cio. Então não tem uma coisa muito exata para a gente estar dizendo. Pode variar de 15 até 45 dias, vai depender muito da condição corporal de cada animal e da quantidade de hormônio que ela tem circulante. E acredito eu que ela fez uma pergunta aí muito interessante, acredito eu que em breve estará aí surgindo na cidade de Caicó projetos de castração, principalmente para os protetores, eu acho que para as ONGs, acredito eu que nós vamos ter essa felicidade de ter novamente esse projeto na cidade de Caicó. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Quem fala aqui é seu amigo Titi. Marco Dantas, perguntar pro veterinário aí por que é que o gato daqui de casa não tá colocando a pata da frente no chão, porque ele pegou uma briga muito grande aqui em casa com outro gato, mas aí eu não sei se foi os dentes do outro gato que feriu a pata dele, mas eu creio que, se Deus quiser, ele vai começar a andar, né? Ou isso aí é coisa grave? Eu passei um querosenezinho aqui e ele melhorou mais. E aí, Dr. Robson? Olha, essas brigas que existem são muito complicadas, muito perigosas, porque na boca desses animais existem diversas bactérias. Aí vai ter pasteurella, vai ter micoplasma, vai ter muitas doenças que estão na boca desses gatos. E quando eles mordem ali, muitas vezes a bactéria penetra, ganha ali a articulação, fica ali na cápsula articular ou em uma região próxima, e causando esses problemas de abscesso, de processo inflamatório. O ideal para você ver se não houve uma fratura ou não, seria fazer uma imagem, um raio-x da pata para ver se não existe fratura. E se for confirmada a presença ali de um abscesso, aí entrar com as medicações necessárias para desinflamar e combater a infecção que esteja presente. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Eu tenho um cachorro pitbull de 7 meses. Ele só come ração e água. Só que quando ele vai fazer necessidade, ele começa a fazer necessidade durinho e termina com diarreia. Eu gostaria de saber o que é. E ela complementou que ele comeu um tempo de ração e eu já fiz a troca por outra. Essas fezes que são no final um pouco mole, significa dizer que ele está com o trânsito intestinal muito rápido, Marcos. Existe aí diversas possibilidades, por exemplo, processo inflamatório intestinal, verminose, aliás, a Ehrlichia pode causar, né? Outras doenças sistêmicas pode causar, mas a giardia pode causar isso daí, a verminose. Então, o ideal é que seja feito exames, principalmente exames de fezes, para você descartar aí o quadro de verminose e verificar se a ração que você trocou não é quem está sendo a causa dessas fezes aí que esteja causando um processo inflamatório intestinal. Então é ideal que você procure um médico veterinário para fazer os exames laboratoriais necessários e medicar de forma adequada. Tem mais perguntas? Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, me diga uma coisa. Eu tenho uma cachorrinha que ela já tem 15 anos. Aí eu tô percebendo agora que quando eu vou colocar, eu coloco a raçãozinha dela e coloco sempre uns pedacinhos de carne, sabe? Eu escaldo a carne de sol e boto os pedacinhos para ela. Só que eu percebo que quando ela termina de comer, ela fica assim querendo vomitar, sabe? E fica gemendo um pouquinho. Isso pode ser o quê? Pode ser o quê? Provavelmente porque comeu demais. Aí ficou com o estômago muito cheio. E tem animais gulosos, Marcos, que comem tão rápido, né? Come tanto e tão rápido, uma quantidade tão grande, que ocupa muito o espaço do estômago. E pela ração não ter uma digestibilidade muito boa, fica com aquilo ali e fica gemendo realmente, porque a ração começa a entrar em contato com o suco gástrico e começa a inchar dentro do estômago, fazendo uma dilatação muito grande e causando esse gemido, essa dor. Aí a senhora pode fracionar em porções. Sempre eu oriento que você dê a alimentação que o animal tem que comer no dia. Ele come 30% pela manhã, 40% no almoço e 30% à noite.
Tem pessoas que dão uma vez ao dia só e o animal ele se adapta à digestibilidade desse alimento e ele fica alimentado e nutrido só uma vez ao dia. Mas se você puder dividir em 3 vezes é o satisfatório. Não, minha cachorrinha come tanto que carinhosamente coloquei o nome dela de Geraldo Oliveira. Porque Rapaz, deixa Geraldinho quieto. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber se a piometra tem cura. Olha, a piometra tem tratamento, certo? A cura da piometra seria a remoção cirúrgica do útero, onde você tira ali, e retirando o útero, você faz aí a cura desse animal. Agora, tem os tratamentos que você tem de dar de suporte após a cirurgia, porque muitas vezes esse animal ele está com infecção sistêmica e embora que você tire o útero, que seria a fonte ali, a reserva de bactérias, mas as bactérias ainda estão circulando, necessário que você faça o tratamento de suporte para combater 100% e resolver o problema desse paciente. Eu sei que você não gosta de falar de preço, mas o ouvinte pergunta se... vou até transformar aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte. É acessível a cirurgia da piometra? Marcos, o custo-benefício das cirurgias, elas são satisfatórios. Né? Eu nunca gosto de dizer preço porque cada clínica tem um preço a praticar, tem uma conduta a ser realizada, né? Tem os investimentos que a clínica fez em equipamento, em mão de obra, em produto, né? Agora, os preços são acessíveis, hoje as clínicas facilitam bastante, dividem os procedimentos no cartão, né? Acredito eu que seja viável o custo-benefício e eu também não gosto de falar preço porque às vezes o que é caro para mim é barato para você e que muitas vezes o que é barato para mim é caro para você. Então cada um sabe onde o bolso aperta. Então não gosto de levar em consideração essa fase aí. Agora, o custo-benefício para animal é sim 100% viável. Piometra pode dar várias vezes na cadela? Ela pode dar várias vezes na cadela se você não fizer a cirurgia, certo? Se você fizer a remoção cirúrgica do útero, o que pode acontecer é esse paciente apresentar o que a gente chama de piometra de coto, que foi um pedacinho do útero que o cirurgião deixou e que ficou ali persistindo infecção e esse animal ficou apresentando um pouco de secreção purulenta após a cirurgia. Aí seria o que nós chamamos de piometra de coto. Agora, se tudo ocorreu de conformidade, o animal não ficou com a vaginite, não ficou com a cistite, que seria um processo inflamatório ou infeccioso na bexiga ou na vagina, aí esse animal ficou 100% curado. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir o Instagram aí da Veteripet, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos. São 7h50.